A década de 1930, ou simplesmente anos de 30, foi o período de tempo entre 1º de janeiro de 1930 a 31 de dezembro de 1939. Foi uma das épocas entre 1936 e 1939, nos Estados Unidos, Franklin Roosevelt dá início ao New Deal, o plano de recuperação econômica após a quebra da Bolsa de Nova York. Em 1929, para muitas pessoas que foram contemporâneas a esse período, a dominaram a pior década do século XX, já que começou com a Grande Depressão e terminou com a guerra. Os anos 30 descobriram o esporte, a vida ao ar livre e os banhos de sol. Os mais abastados procuravam lugares à beira-mar para passar períodos de férias. Seguindo as exigências das atividades esportivas, os saiotes de praia diminuíram, as cavas aumentaram e os decotes chegaram até a cintura, assim como alguns modelos de vestidos de noite. Nesta década, eles não tinham muita higiene, por isso morriam muito facilmente, mas predominava o forte afeto pelo sexo. A mulher dessa época devia ser magra, bronzeada, o modelo de beleza era a atriz Greta Garbo. Seu visual sofisticado, com sobrancelhas e pálpebras marcadas, com lápis e pó de arroz bem claro, foi também muito imitado pelas mulheres. Aliás, o cinema foi o grande referencial da disseminação dos novos costumes. O Hollywood, através de suas estrelas, como Marlene Dietrich, e de estilistas como Edith Head e Gilbert Adrian, influenciaram milhares de pessoas. No Brasil, ocorre a Revolução de 30, movimento que chega ao poder encabeçado pelo político gaúcho Getúlio Vargas. Em 1932, inicia-se a Revolução Constitucionalista, organizada pelo Estado de São Paulo, que exige, entre muitos pontos, a constitucionalização do novo regime. O movimento é derrotado, mas a convocação da Assembleia Constituinte em 1936. Em 1934, seria promulgada a nova Constituição. Chega ao fim a política do café com leite e tem início ao Estado Novo. Em novembro de 1937, ao longo do restante da década, não seriam realizadas eleições no país. As eleições só voltariam com o fim do Estado Novo em 1945. Em síntese, o período autoritário que ficou conhecido como Estado Novo teve início no dia 10 de novembro de 1937, com um golpe liderado pelo próprio presidente Getúlio Vargas e apoiado, entre outros, pelo general Góes Monteiro. Para que ele fosse possível, foi preciso eliminar as resistências existentes nos meios civis e militares e formar um núcleo coeso em torno da ideia da continuidade de Vargas no poder. Esse processo se desenvolveu principalmente ao longo dos anos de 1936 e 1937, impulsionado pelo combate ao comunismo e por uma campanha para a neutralização do então governador gaúcho Flores da Cunha, considerado por seu poder público e militar. Um obstáculo ao continuismo de Vargas é a consolidação de um exército forte, unificado e impermeável à política. A Constituição de 1934 determinava a realização de eleições para presidente da República em janeiro de 1938. Com isso, desde 1936, a sucessão presidencial tomou conta da cena política, embora Vargas procurasse adiar e esvaziar o debate. Armando de Salles Oliveira, governador de São Paulo, lançou-se candidato pela oposição depois de tentar, sem sucesso, atrair o apoio das forças situacionistas. Estas, por sua vez, apresentaram o nome do paraibano José Américo de Almeida. Além dos dois, outro pretendente à presidência foi Plínio Salgado, líder da Ação Integralista Brasileira, AIB. O final do ano de 1936 foi marcado por importantes mudanças, tanto nos meios políticos quanto nos militares.
Na política, as forças se alinharam e trocaram de posição de acordo com suas orientações estratégicas, preparando-se para o embate da sucessão que se avizinhava. Diversas substituições foram feitas nos comandos militares do Sul, visando uma maior eficácia na ação contra o governador gaúcho. Passo importante nesse período foi dado com a substituição do ministro da Guerra, João Gomes, reticente à intervenção do Rio Grande pelo general Eurico Gaspar Dutra. A partir de 1930, a indústria passa a ser o setor mais prestigiado da economia, concorrendo para importantes mudanças na estrutura da sociedade, intensificando-se o fluxo migratório do campo para os centros urbanos mais industrializados, notadamente São Paulo e Rio de Janeiro, que, adicionado ao crescimento vegetativo da população, proporciona uma maior oferta de mão de obra e aumento de consumo. Em 1929 e 1937, a taxa de crescimento industrial foi na ordem de 50%, tendo-se verificado no mesmo período a criação de 12.232 novos estabelecimentos industriais no país. Agora nós vamos entrar na década de 40, dando um pulinho, ou simplesmente anos 40, foi o período do tempo entre 1º de janeiro de 1940 a 31 de dezembro de 1949. Nesta época, 2 conflitos armados se assolaram a década anterior, chegam ao apogeu com o Holocausto e declínio. Um ataque realizado pelo Japão em Pearl Harbor mostra a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Os estadunidenses explodem bombas atômicas na cidade de Hiroshima e Nagasaki, matando milhares de civis do Japão e supostamente precipitando o fim da guerra. Hitler comete suicídio e Mussolini é fuzilado. Ocorre também o julgamento de Nuremberg, onde foram julgados 24 criminosos de guerra, aliados a Hitler, dos quais 13 foram condenados à morte na forca, 3 foram absolvidos e os demais condenados a outras penas. Teve início também a Guerra Fria, onde aumentaram as tensões diplomáticas entre os Estados Unidos e a União Soviética. Nesta década foi criado o primeiro computador, o ENIAC, assim como também o primeiro helicóptero de carga e o primeiro transistor. Foram também estabelecidos a ONU, a OTAN, o FMI e o Banco Mundial. Tem início o Plano Marshall de recuperação econômica da Europa pós-guerra, como dos principais objetivos de obter o avanço do comunismo pela Europa. A moda feminina desta década é considerada uma das mais lindas e sensuais do século XX, visto que a economia hollywoodiana mostrava beldade como Rita Hayworth, Ingrid Bergman, Ava Gardner, entre outros, o que ajudou a construir essa concepção coletiva. Foi também nos anos de 40 que Marilyn Monroe surgiu pela primeira vez nas telinhas. É inaugurada 12 de fevereiro o Cassino Quitandinha em Petrópolis, com um grande show para 2.000 pessoas. No Brasil era o tempo dos cassinos, dos shows e das vedetes. O cantor Yves Montand estreia em Paris no dia 3 de março. Em 9 de abril, o general Charles de Gaulle nomeado comandante-chefe das Forças da Guerra Livre. Em 21 de setembro, a Comissão de Informações Interaliados informa que os nazistas executaram 207.373 pessoas na Europa ocupada. Neste ano, a Coca-Cola chega ao Brasil, junto com uma avalanche de produtos americanos e notícias de Hollywood. Em 1938 foi um ano de glórias para o Brasil, porque foi o primeiro ano que pôde-se ouvir a Copa do Mundo direto pela rádio AM. E 2 Copas que infelizmente não aconteceram, que foi 42 e 46 por causa da guerra. Neste apanhado de fatos que eu fiz, já se havia cogitação de Lions, da Fundação de Lions do Brasil, mas ainda estavam conjecturas e que viria a ser fundado mais tarde, que será o assunto do próximo bloco a ser abordado.